diante do altar e me prostrar para adorar ao Rei. Quero me achegar diante do altar e me prostrar para adorar ao Rei dos Reis. Majestoso, glorioso, é poderoso para fazer infinitamente mais. Maravilhoso, poderoso és. Tua face queremos ver, tua presença queremos ver, tua face queremos ver, tua presença queremos ver. Então vem, amado, vem. Então vem, amado, vem. Então vem, amado, vem. Vem e beija-me com tua glória. Vem e beija-me com tua glória. Vem e beija-me com tua glória, Senhor. Tua face queremos ver, tua presença. Boa noite a todos. Queremos Vamos de pé. ver tua face. Queremos ver tua presença. Queremos ter, então vem, amado, vem. Então vem, amado, vem. Então vem, amado, vem. Vem e beija-me com tua glória. 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 Deixa teu rio fluir, deixa teu vento soprar, deixa teu fogo queimar a terra. Deixa teu rio fluir, deixa teu vento soprar, deixa teu fogo queimar até me consumir. Jesus, até me consumir. De dentro pra fora, vem, Senhor. Em mim, de dentro pra fora, até me consumir. De dentro pra fora, vem queimar em mim. De dentro pra fora, nós ansiamos pela tua presença, Senhor.
deixa teu vento soprar, deixa teu fogo queimar até me consumir, até me consumir, Jesus. A tua face queremos ver, e nessa tarde poderá chegar a ti, derramar o nosso coração perante o teu altar, Jesus. Vem invadir os nossos corações com a tua presença, Deus. Vem, derrama fogo, inunda-nos, preenche-nos da tua vida em nós. Deixa teu rio fluir, deixa teu vento soprar, deixa teu fogo queimar até me consumir. Deixa teu rio fluir, deixa teu vento soprar, deixa teu fogo queimar. Deixa teu rio fluir, deixa teu vento soprar, deixa teu fogo queimar até me consumir. Deixa teu rio fluir, deixa teu vento soprar, deixa teu fogo queimar até me consumir. Senhor, que seja de fato e de verdade a nossa oração nessa tarde, Senhor. Que não sejam apenas palavras abafadas por pedaços de panos, mas seja gritos de corações ardentes por Ti, Senhor. Que seja de fato e de verdade uma consciência plena, uma entrega absoluta, uma convicção, Senhor, de que tudo que pedirmos em Teu nome, Senhor, Tu nos responde. E quando clamamos pelo vento do Teu Espírito, pelo rio da Tua presença, pelo fogo, Senhor, que arde em nosso meio, nós temos certeza de que Tu podes atender a nossa oração e Tu podes se manifestar de uma forma gloriosa, de uma forma poderosa, de uma forma que traz cura, que traz limpeza, que traz libertação, que traz as respostas que tanto ansiamos e tanto precisamos. Senhor, que seja de fato e de verdade corações ardentes dizendo: queima em mim, ó Espírito Santo, me inunda, sopra em mim, sopra no nosso meio. Que seja de fato e de verdade um anseio dos nossos corações, convictos de que Tu nos ouve e ao Teu tempo nos responde. Que seja de fato e de verdade uma convicção daquilo que a Tua palavra diz: onde estiver 2 ou 3 reunidos em Meu nome, ali eu estou. Que seja de fato e de verdade uma certeza de que Tu está aqui, Senhor, porque estamos reunidos em Teu nome. Que seja de fato e de verdade uma convicção, Senhor, de que não viemos aqui em primeiro lugar para buscar algo, mas nós viemos aqui em primeira instância para nos apresentar diante de Ti e cultuar o Teu santo e poderoso nome, para exaltar a beleza da Tua santidade, para render louvores a Ti, para exaltar quem Tu és, para erguermos mãos, quebrantarmos corações e dizermos: Tu és santo, 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 e por todo sempre assim será. Que seja de fato e de verdade essa convicção
convicção dos nossos corações de quem Tu és e aquilo que devemos apresentar diante de Ti. Senhor, que nesta tarde, iniciando os cultos deste domingo, Senhor, nós possamos, Senhor, manifestar aqui no meio da congregação, nós possamos manifestar a Ti a nossa gratidão por tudo que Tu és, por tudo que tens feito por nós, que possamos manifestar a nossa gratidão por simplesmente termos ar para respirar neste dia, por simplesmente, Senhor, acordarmos com vida nesta manhã, que possamos apresentar a Ti, Senhor, um coração grato, que possamos apresentar a Ti uma mente sadia, uma mente purificada, mãos limpas diante de Ti. Pai, se há pecado em nosso meio, por favor, perdoa-nos, por favor, transforma-nos, por favor, limpa-nos, inunda-nos com a Tua santidade, com a beleza da Tua santidade, que possamos ser confrontados pela pureza do Teu ser, pela luz que há no Teu trono, que possamos, Senhor, vislumbrar a grandeza de quem Tu és, e possamos correr com velocidade rumo ao alvo que é Cristo Jesus. Pai Santo, Pai Eterno, que nesta tarde nós podemos render as nossas orações, render a nossa mente, render os nossos louvores, render a nossa vida a Ti, e Te cultuarmos de verdade, Te adorarmos em espírito e em verdade. Pai Santo, que nesta tarde nós possamos contemplar a beleza do Teu ser, do Teu rosto, da Tua face, da Tua santidade, e possamos nos maravilhar com quem Tu és. Pai Santo, que nesta tarde o nosso coração esteja completamente rendido a Ti, completamente entregue a Ti. Nós Te louvamos, ó Deus eterno, nós Te louvamos, ó Deus eterno. Obrigado, Senhor Jesus, obrigado, Senhor Jesus, aleluia. Você pode abrir a sua Bíblia, meu querido irmão, minha querida irmã, Hebreus capítulo 4, a partir do verso 14, texto bastante conhecido. A palavra de Deus diz assim: portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou aos céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém completamente sem pecado. Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. A palavra de Deus vai dizer para nós nos apegarmos com confiança à fé que professamos. Qual é a fé que temos professado, irmãos? Qual é a fé que temos professado? Qual é a fé que temos falado, confessado? Os dias, e é chovendo molhado, né? Mas os dias são maus, é chovendo molhado, todos nós sabemos. E talvez a nossa fé, talvez não com palavras, mas com a posição do nosso coração, a nossa fé está nas coisas dessa terra, está nos governos dessa terra. A fé talvez que temos professado, novamente, talvez não com palavras, mas com atitudes. A fé está ligada às coisas passageiras dessa terra. Talvez a fé que temos professado está nos recursos que dispomos. Talvez a fé que professamos está no nosso emprego, naquilo que nós achamos que nós podemos manter com a força do nosso braço. Mas eu quero te dizer, querido irmão, querida irmã, em nome de Jesus, entenda, tudo isso um dia vai passar. Tudo isso um dia vai passar. E a fé que professamos deveria estar no nosso Salvador, no nosso Redentor, no nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele é o alvo da nossa fé, Ele é a essência da nossa fé, Ele é o alfa e o ômega, Ele é o princípio e o fim. Todas as coisas começaram do jeito que Ele quis e todas as coisas vão terminar do jeito que Ele quer. Ele é Jesus, o Filho de Deus, o sumo sacerdote, que se compadece pelos seus filhos, que nos apresenta diante do Pai, e
quando Ele nos apresenta diante do Pai, Ele não nos apresenta com nossas falhas e pecados, Ele nos apresenta resgatados, lavados, purificados no sangue do próprio Jesus Cristo. Ele é o mediador. Ele diz ao Pai: olha, eu morri por ele, eu morri por ela. E o Pai, quando nos olha, Ele nos olha pela perspectiva da cruz, Ele nos olha pelo prisma da cruz, e Ele então nos enxerga lavados no sangue do Cordeiro. Então, querido irmão e querida irmã, se há algum pecado no teu coração que traz dor, que traz angústia, que te traz aflição e diz: eu não mereço, eu quero fazer eco a essa frase, e contigo eu quero dizer: de verdade você não merece, de verdade eu não mereço, de verdade nenhum de nós merece, mas é porque Jesus Cristo é bom, é porque Jesus Cristo é o sumo sacerdote, é porque Ele escolheu morrer por nós, é porque Ele é o mediador e nos apresenta ao Pai, e o Pai nos olha então pelo prisma da cruz. Amado irmão e amada irmã, a tua fé, a minha fé não está em coisas que podemos ter, em coisas que podemos tocar. A nossa fé está em algo transcendente. A nossa fé está em algo que não é desta terra. A nossa fé está em Jesus Cristo, aquele que habita em nós por meio do Espírito Santo. Então, querido, nesta tarde eu quero resgatar a tua esperança e dizer, assim como o autor de Hebreus: aproximemo-nos, acheguemo-nos com confiança, com esperança, com certeza no trono, diante do trono da graça, porque este trono não está vazio, esse trono tem um rei, e o rei está assentado no alto e sublime trono, e ele intercede por mim e por você. Então nesta tarde você pode chegar diante do trono com a convicção que o rei está te olhando, e ele está te recebendo, perdoando os teus pecados, dizendo: filho, filha, vá, não peques mais, teus pecados foram perdoados, tudo se fez novo. E então você pode, com alegria, com pureza, mas também com muita convicção, chegar e erguer as mãos no altar e dizer: santo, santo, santo é aquele que morreu por mim, é aquele que escolheu dar a vida por mim, não levou em consideração as minhas faltas, não levou em consideração a minha história, ele simplesmente fez isso porque Ele é Jesus Cristo, porque Ele é amor, porque Ele é o Redentor. Então eu quero te convidar nessa tarde, sabe, mesmo com esse pedaço de pano na frente dos nossos rostos, mas eu quero te convidar nessa tarde a abrir bem a sua boca e vamos louvar o Senhor. Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem
te amarei, e comparar afeição tu. E nós aclamamos ao Senhor o seu nome. Aclame ao Senhor. Poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por Deus. Firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas pra mim. Você pode aplaudir ao Senhor. A Ele seja toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Podemos ouvir brados de vitória ao nome do Senhor. Temos liberdade, por mais que esteja uma máscara à nossa frente, mas temos liberdade de adentrar na presença do nosso Deus. Nos achegamos diante da sua presença com cânticos de vitória, com brados de alegria, com cânticos de celebração nesta noite. Com nossas palmas e com os nossos corpos, louvemos ao Senhor Jesus. Com alegria. Nos achegamos em tua presença para adorar-te, ó Senhor. Alegrai-vos no Senhor, louvem ao seu nome, pois és digno de receber todo o louvor. Por tudo que tens feito, por tudo que tu és, queremos te adorar, queremos te adorar. Por tudo que tens feito, por tudo que tu és, queremos te adorar. Para te agradecer, viemos te exaltar, não só pelo que tu faz, mas sim porque tu és. Meu desejo é poder sempre estar em tua presença e contemplar a formosura da tua glória. Meu desejo é poder sempre estar em tua presença e contemplar a formosura da tua glória, Senhor. Nos achegamos à presença para adorar-te, ó Senhor. Alegrai-vos no Senhor, louvem ao seu nome, pois és digno de receber todo um louvor. Por tudo que tens feito, por tudo que tu és, queremos te adorar, queremos te adorar. Por tudo que tens feito, por tudo que tu és, queremos te adorar. Para te agradecer,
viemos te exaltar, não só pelo que tu faz, mas sim por quem tu és. E o nosso desejo, meu desejo é poder sempre estar em tua presença e contemplar a formosura da tua glória. Meu desejo é poder sempre estar em tua presença e contemplar a formosura da tua glória. Meu desejo é poder sempre estar em tua presença e contemplar a formosura da tua glória, sempre, sempre. Meu desejo é poder sempre estar em tua presença e contemplar a formosura da tua glória, Senhor Jesus, Senhor. Glórias ao teu nome, Senhor Jesus. A Ele seja todo o nosso louvor. Quem nessa noite é afirmado como um filho de Deus, pois todos nós somos filhos de Deus. Vamos afirmar nessa noite isso. Quem sou eu para que o grande receba assim? Me perdi e ele me encontrou, seu amor por mim, seu amor por mim. Em Deus libertar, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim eu sou. Sua graça me resgatou, me purificou. Quando eu era um pecador, morreu por mim. Se morreu por mim, quem Deus libertar, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim eu sou. Em tua casa, ó Pai, há lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim eu sou. Você é o quê? Escolhido, perdoado. Eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Escolhido, perdoado. Eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Eu sou quem dizes que eu sou. Oh,
adotou, seu amor me encontrou. Eu era órfão, hoje sou filho. Quantos filhos e filhas podem cantar novamente com toda a força? O Pai me adotou. Eu era órfão, hoje sou filho. Mais uma vez, o Pai me adotou, seu amor me encontrou. Eu era órfão, hoje sou filho. Não sou mais órfão, agora filho sou. Não sou mais órfão, o Pai me adotou. Não sou mais órfão, agora filho sou. Não sou mais órfão, o Pai me adotou. Rei dos reis, te exaltamos. Rei dos reis, te adoramos. Rei dos reis, Rei dos reis, te exaltamos. És bem-vindo, Rei dos reis, te adoramos. Vem e toma o teu lugar aqui. Vem e toma o teu lugar aqui. Vem e toma o teu lugar aqui em mim. Vem e toma o teu lugar aqui. Rei dos reis, te exaltamos. Rei dos reis, nós te adoramos. Rei dos reis, Rei dos reis, te exaltamos. Rei dos reis, te adoramos. Nós convidamos a Ti, ó Espírito Santo. Vem e toma o teu lugar aqui. Vem e toma o teu lugar aqui. Vem
estremece, o leão ruge do trono. Levante as suas mãos. Levante as suas mãos. Diz para ele: vem e toma o teu lugar aqui. Ei, vem e toma. Diz de novo. Diz para ele: vem e toma o teu lugar aqui. Vem e toma. Vem e toma o teu lugar aqui. Por quê? Céus e terra se encontram, alinhando os seus planos. O universo estremece, o leão rugiu do trono. Céu e terra se encontram, alinhando o seu plano. O universo estremece, o leão rugiu do trono. Pai, nós queremos te adorar e te exaltar. E queremos pedir, Pai, sim, meu Deus, vem e estabelece o teu trono neste lugar. Estabelece o teu trono nos nossos corações, estabelece o teu trono na nossa vida, para que o Senhor seja o centro de tudo em nós, para que tu, Jesus, seja o centro de tudo em nós. Mais do que o Senhor estabelecer o teu trono neste ambiente, nós queremos pedir, ó Pai, em nome de Jesus, estabelece o teu trono no nosso coração, estabelece, Senhor, o teu trono na nossa vida. Ah, meu Pai, em nome de Jesus, estabelece, para que assim, Senhor, uma vez estabelecido o trono nas nossas vidas, Senhor, toda dúvida seja dissipada, toda dúvida seja levada embora, todo medo seja dissipado. Ó Deus, toda confusão da mente dos dias que temos vivido, Senhor, eles sejam dissipados em nossa mente, em nosso coração. O nosso espírito encontre em Ti equilíbrio. Ó Senhor, o nosso espírito no Senhor encontre descanso, encontre direção, encontre, Senhor, meu Pai, tranquilidade. Assim, Senhor, vem e estabelece o teu trono na nossa vida, no nosso coração, porque uma vez que isto acontecer, nós, ó Pai, entraremos em sintonia com a tua vontade. Nós entraremos, ó meu Senhor, num tempo de desfrutar das tuas direções, não aquelas, meu Pai, que são subjetivas, não aquelas que nascem na nossa alma, são almáticas, mas, ó Pai, um tempo de desfrutarmos de uma direção que brota do trono da tua glória, que brota do centro da sua vontade. Ah, Espírito de Deus, Espírito Santo, leva-nos a vivermos estes dias, leva-nos a vivermos, ó Senhor, um tempo onde nós queimamos, onde nós viemos a queimar, ó Pai, desejar que o trono da sua presença, que o trono da sua glória seja uma realidade no nosso interior, no nosso coração. Ah, meu Deus, não deixe que a nossa mente, não deixe que o nosso coração, não permita que nós sejamos, Pai, confundidos por qualquer outra voz que não seja, Senhor, a única que brota do trono da tua glória. Nós queremos a direção, mas a direção da tua voz, meu Pai. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te louvamos e nós te agradecemos, para a honra e glória do teu nome. Amém, amém, Jesus. Dá um amém aí, meu irmão. Dá uma salva de palmas para Jesus, querido. Glória a Deus. Sabe aquela vontade de dizer assim: poxa, sai do seu lugar, dá um abraço ao seu irmão. Mas eu vou fazer isso, mas não para abraçar. Você vai sair do seu lugar e vai dar um soquinho aí com o teu irmão. Vai, pode sair, pode acender a luz aí para nós, Tony. Sai do seu lugar aí, dá um soquinho no seu irmão. Aí, vai lá, cumprimenta ele. A gente não pode abraçar, mas pode dar um soquinho.
Coisa mais estranha. É ruim, né? É ruim, né? Meu Deus do céu, isso tem que acabar logo, Jesus amado. Isso tem que acabar logo. Quantos de vocês estão orando para que isso logo passe? Gente, vamos continuar orando. O prazo é até 31 de maio. Há comentários que o governador vai estender isso para mais do mês de junho inteiro, essa situação, se ele não trouxer mais restrições, porque também há comentários que provavelmente deve fechar o comércio de novo. São comentários que a gente ouve, a gente não pode dizer que é uma verdade, mas a igreja ela precisa estar unida em oração, pedindo: Senhor, faz isso passar logo. Nós sabemos que muito, o que está havendo, o que está acontecendo, gente, é sério e é real. É real, tá aí as mortes, enfim, é real. Só que nós sabemos também que por conta de todo um jogo político, há números inflacionados, há situações que realmente que eles estão usando para fazer o joguinho deles. Nós como igreja, nós temos que nos posicionar e dizer: Senhor, bota um basta nisso, coloca um basta nisso, Pai, coloca um basta nisso. O Senhor é o dono de todas as coisas, o Senhor tem o controle de tudo, coloca um basta nisso. Não só digo por questões de nós podemos estar com a casa cheia novamente, nós nos abraçando, claro, isso meu Deus, como a gente sente falta disso. Eu particularmente sinto muita falta disso, né? Há irmãos que poderiam estar aqui, mas eu tenho compartilhado com eles, eles não estão vindo por medo. Não, pastor, deixa esse negócio passar um pouco. Ah, mas querido, é máscara, tem álcool gel. Não, pastor, deixa quieto. Quando as coisas normalizarem, a gente vai de volta. Outros que estão na área, na faixa de risco por causa da idade, ou porque já tem alguma pré-existência de doença, de alguma enfermidade. Então tudo isso é muito ruim. Então, por favor, nós precisamos estar juntos em oração, pedindo para que Deus bote um ponto final nesse negócio, certo? Para que os números estejam diminuindo, para que os números de contágio estejam caindo. O pico é em junho, por causa do inverno. Meu irmão, não confia nesse negócio não. Confia no Deus que tem o controle de todas as coisas. E continua orando para que o Senhor coloque a sua mão sobre essa nação. Certo? Nós não podemos nos deixar mais levar por tantas vozes. Aliás, até a pastora Patrícia Cabral, na live de ontem, ela falou sobre... Ontem? Não, de sexta. Ela falou sobre voz e nós pregamos isso há uns domingos atrás. Não fica dando ouvidos para isso não. Alinha o teu ouvido, alinha o teu coração com a voz do Eterno. Que a hora que Ele resolver botar um basta, Ele vai colocar um basta, pastor. E acabou. E não tem para ninguém. E não tem cloroquina. E não tem Ministério de Saúde. E não tem governador, prefeito nem presidente. É Ele que determina as coisas. A igreja de Jesus precisa estar pensando nisso e precisa estar orando em relação a isso. Amém, meus queridos? Amém? Então dá um glória a Deus aí. Eu tenho que dar um jeito de botar vocês para cima aí, meu irmão. Porque com a máscara já é ruim. Distante do outro é um pouco pior ainda, né? Então, queridos, neste momento, quero convidar você a tomar o seu dízimo, a sua oferta, a tomar na sua mão a sua oferta, a sua semeadura, certo? E pastor, eu esqueci de trazer, não tive tempo de ir num banco, qualquer coisa que possa ter acontecido, lá junto com as irmãs lá na frente nós temos a maquininha da conta bancária da igreja, cartão de débito. É bacana porque já tem bastante gente usando isso. Isso é bem legal, isso é bem legal mesmo. Evita de você ter que estar carregando. Já imaginou, você vai trazer aquele teu dízimo de 5 mil reais aí, né? Rapaz, dá um dízimo. Não é porque a igreja vai receber 5 mil, é porque você ganhou 50, cara. Fica ligado aí, meu irmão. Presta atenção aí. Pegou, né? Pegou. Então assim, gente, é bacana porque você não esqueceu de passar no banco. Enfim, eu relutei bastante tempo. Os pastores da igreja sabem disso, né? Eu relutei bastante tempo por colocar uma maquininha. Mas tem um bancário ali, sabe? É o futuro, né, cara? Tô errado? Tô errado? Não tem jeito, a gente não vai escapar desse negócio. Então tá lá, se você quiser depois passar a sua oferta, o seu dízimo, a sua semeadura lá na maquininha. Se você não sabe usar, não se preocupa, tem alguns irmãos aqui que operam, certo? Ou fala comigo, fala com o pastor Kleber, acho que ele também sabe operar lá, né?
Então aí você conversa com algum de nós que a gente vai lá e opera para você. Amém? Pegue a sua oferta na sua mão, o seu dízimo, a sua semeadura, segure ela, feche os teus olhos. Pai, no nome de Jesus, eu quero te agradecer e te louvar, porque nós temos o privilégio de estarmos, ó Pai, contribuindo, Senhor, com a tua casa. Nós temos o privilégio e nos sentimos gratos e honrados, porque podemos trazer, Senhor, à casa do tesouro, aquilo que não é nosso, mas aquilo que te pertence. Então, Senhor, eu quero orar em nome de Jesus Cristo, pedindo a tua bênção sobre a vida da tua igreja, sobre a vida do teu povo, sobre aqueles que são fiéis, aqueles que entendem, Senhor, os teus princípios, ó Pai, e caminham, Senhor, meu Deus, na direção neles e na direção deles. Então, que o Senhor os esteja abençoando, aqueles que irão dizimar, aqueles que irão ofertar, aqueles que irão semear no teu reino, aqueles que não têm, Senhor, em nome de Jesus, os abençoe da mesma forma, que a tua boa mão esteja trazendo o sustento e a provisão sobre a casa de cada um deles. Essa, Senhor, é a nossa oração, e nós, ó Pai, te agradecemos, assim como também abençoamos toda a semente que estará sendo colocada, Senhor, nesses gasofiláceos, que o Senhor possa fazê-los multiplicar 30, 60, 100 por um, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém, Jesus. Você pode trazer o seu dízimo, a sua oferta, a sua semeadura. Você pode sentar. Robson, vem cá, porque o Robson vai trazer um testemunho agora de algo que aconteceu no coração dele, uma conversa que houve entre a esposa Verônica, aquela loira bonita que está lá, certo? Joaquim hoje não tocou guitarra, infelizmente Joaquim hoje não estava acompanhando o louvor. A mamãe da Verônica está aí, mais uma vez, seja bem-vinda, que Deus abençoe a vida da irmã. E ontem de manhã, eu estava atendendo o Robson e a intenção era eu ouvir o coração dele. Essa era a intenção. Só que a conversa da gente foi para um outro rumo, para outro. Meu Deus, rodou zilhão de quilômetros longe daquilo que eu tinha planejado. Glória a Deus que as coisas não estão no nosso controle, mas Pai. E dentro daquilo que nós conversamos, eu falei, cara, você tem que falar isso, a igreja precisa ouvir isso. Não por uma questão de enaltecimento da própria igreja, mas o enaltecimento do nome do Senhor, e para você entender, e para que você possa entender aquilo que Deus está fazendo, ainda nesse tempo de pandemia que nós estamos vivendo. Porque muito daquilo que ele vai falar, ou praticamente depois daquilo que ele vai falar, no muito que ele vai falar, há um ato, há uma situação que eu preciso fazer com a igreja. Então nós vamos primeiro, eu quero convidar que você esteja atento àquilo que ele vai falar, e depois muito mais atento ainda naquilo que eu preciso partilhar com vocês. Boa noite. Difícil até tentar explicar ou descrever o que aconteceu, a experiência que eu tive domingo passado. Quem estava aqui domingo passado? A grande maioria. É sobre o testemunho da pastora. Diante de tudo o que está acontecendo hoje, o pastor já anunciou aqui sobre o que nós estamos vivendo, a questão do mundo. Eu não posso dizer que nem todos entenderam o testemunho da pastora. Pode ser que para mim tenha sido muito mais forte. Mas diante de todo esse barulho que está acontecendo, no meu espírito eu entendi que parece que nós não entendemos o que aconteceu no ano passado. Diante de toda essa crise mundial, para mim é um conceito bem superficial, ser entendido dessa forma. A crise mundial ela se dá em relacionamentos. Nós sabemos que grandes gestores, presidentes, eu não estou me referindo ao presidente atual, nada disso, tá? Estou no sentido bem genérico. Pessoas, líderes de religiosos, qualquer que seja o cargo, são pessoas. Para essas pessoas surgirem, houve um pai e uma mãe. Então a base de tudo está aqui, no paternidade e maternidade. O meu testemunho é sobre um novo tempo, especificamente a essa igreja. Para todos aqueles que estão debaixo
da autoridade espiritual da pastora e do pastor. O que eu entendi com o testemunho da pastora é esse novo tempo. O que aconteceu, a experiência dela com a mãe dela, naqueles 57 dias, como eu falei, eu não consigo descrever para vocês, mas quem saiu ganhando com tudo isso somos nós. Esse é o novo tempo. Nós ganhamos uma mãe. A partir do momento que teve esse reconhecimento, de todo o trabalho de Deus na sua vida, naquele período, quando você falou que, quando você contou aquele momento lá na festa, que a tua mãe colocou a mão na tua cabeça, eu te abençoo, eu senti abençoado por ele. Eu me contive, minha vontade é ter dado um pulo da cadeira. E nós, diante de tudo isso que está acontecendo e vem acontecendo, eu passei por um período desigrejado, desacreditei em pastores. Então eu estava com aquela teoria de essa questão de autoridade espiritual não funciona. Mas isso é bíblico. Então, se até questão de tempo é um assunto que, como a pastora falou, Deus já colocou no coração dela palavras sobre isso. Mas se vocês puderem voltar esse testemunho na mente de vocês, gerir, ruminar essa palavra, o que eu entendo, isso que eu já falei, foi descortinado. É um novo tempo sobre as nossas vidas. Porque houve um reconhecimento Para mim é muito importante isso. Poderia vir aqui e dar testemunho de cura financeira, cura da alma, qualquer sentido. Mas, particularmente, para mim, isso é um dos maiores testemunhos que eu posso ouvir de qualquer pessoa. Primeira igreja que eu e minha esposa entramos pelo gabinete pastoral. Eu ia falar sobre uma época, eu sou dessa época, mas eu estou chegando aos 40 anos e sempre em igreja, e eu fui educado que gabinete pastoral era castigo. Então, se o irmão ia para o gabinete pastoral porque tinha apontado alguma coisa. Nessa época eu não tinha esse entendimento do que era pastor. Ou se havia, o ambiente que eu fui criado não tinha esse entendimento. Então, que o Espírito Santo, que Deus possa gerar em nossos corações essa importância da vida pastoral, maternidade e paternidade. Essa casa é uma casa de paternidade, de destino. Isso não anula a maternidade. Porque se nós formos pensar, não existe gênero para isso, no quesito espiritual. Então, queridos, quem ganhou com todo esse testemunho, essa experiência, não faço ideia como é que foi. Porque eu tenho dificuldade com meus pais. Principalmente com a minha mãe. Tenho trabalhado nesse sentido. E vir aqui, você testemunhar, evangelizar qualquer outra pessoa é muito fácil. Mas aquele que não consegue evangelizar a própria casa, não adianta nós queremos criar qualquer método ou cursos para termos mais de Deus em nossas vidas, ter um crescimento espiritual. Se nós não reconhecemos nossos pais e se nós não reconhecemos nossos pais espirituais, eu nunca vou alcançar aquilo que Deus tem para a minha vida se eu não souber lidar aqui, no plano terrestre. Eu não consigo me relacionar com pastores, com meus pais e depois com os irmãos. Nada adianta. Você vai sobrevivendo espiritualmente, mas você não vai conseguir ter uma plenitude na vida se você não tiver isso no coração. Isso não quer dizer que é uma porção mágica que foi liberada no passado e tudo vai estar mil maravilhas. Não. Nós temos uma autoridade de liberar sobre as nossas vidas nesse sentido. Para quem tem essa dificuldade na casa, o desafio não tem milagre. É o tete-a-tete, de joelho no chão mesmo. Amém? É um assunto que borbulha no meu coração isso, e como eu falei, pastor, eu não consigo descrever o que aconteceu na sua vida e nas nossas vidas através de Deus. Então, queridos, se você, caso não esteja compreendendo, porque eu falei, né? Às vezes não está a mesma intensidade que está no meu coração, mas
Coloque-se diante de Deus. Não deixa outras coisas roubar o que aconteceu domingo passado aqui. Amém? Obrigado, mano. E ao Cordeiro seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Ao que está sentado, se você conhece o trono, e ao Cordeiro seja o louvor e a honra e a glória, o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Sim, Pai, todo louvor, toda glória, todo domínio, Senhor, estão nas tuas mãos. Tu és o Senhor da igreja e nada vai mudar isso. Não há homens, não há mulheres, não há autoridades, não há principados nem potestades que roubem isto do Senhor. Tu és o Senhor da igreja e nada mudará esta realidade, nada mudará este fato real na vida da igreja. Por isso, Pai, nós te agradecemos porque tu mantens a igreja sobre as tuas mãos, as tuas benditas mãos. Muito obrigado, meu Pai. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Amém? Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo São Marcos. Evangelho segundo São Marcos, eu não te passei o capítulo, né? Bem inteligente, né? Capítulo 4. Evangelho segundo São Marcos, capítulo 4, a partir do verso 35. São Marcos, Evangelho de São Marcos, a partir do capítulo 4, a partir do verso 35. Todos acharam? Amém? Amém? O texto nos diz assim: naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e se fez completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Um pequeno parênteses: esse apavoramento dos discípulos do verso 41 não tem mais a ver com a tempestade, mas este apavoramento dos discípulos tem a ver com a autoridade e o poder das palavras de Jesus sobre o mar e sobre o vento. Amém. Queridos, olhando para tudo isso que nós temos vivido nesses últimos meses no país, eu quero te fazer uma pergunta: como é que você descreveria os seus dias atuais? Como é que você colocaria na ponta do lápis, na ponta de um caderno, na folha de um caderno, como você descreveria os seus dias atuais? Como é que você poderia descrever os últimos 60 dias da sua vida? Esses últimos 60 dias, a partir de hoje para trás, em 60 dias. Como é que você descreveria esses últimos dias? E aí eu faço para você uma última pergunta: você está satisfeito? Você está satisfeita
com as realidades que você tem vivido nesses últimos 60 dias? De alguma forma o seu coração está satisfeito? De alguma forma a sua vida, ela se encontra satisfeita com o que você viveu nos últimos 60 dias? Bom, se eu fosse perguntar para cada um de vocês de forma individual, se eu fosse perguntar para cada um de vocês individualmente, eu poderia talvez aqui receber várias respostas. Sim, talvez, eu teria que pensar a esse respeito, mas de alguma forma eu encontraria várias respostas. Mas eu quero pensar que a grande maioria de nós, assim como eu, porque eu me incluiria dentro dessa resposta, assim como eu quero pensar que a maioria de nós responderia: não, eu não estou satisfeito. Eu não estou satisfeito com as coisas que eu vivi nesses últimos 60 dias. E aqui nós não estamos classificando sobre o que estamos satisfeitos. Eu estou colocando isso de uma forma geral. Satisfeitos com o trabalho, com a vida profissional, com a vida espiritual, emocional, matrimonial, relacional, seja o que for. Eu quero colocar a nossa vida como um todo dentro dessa pergunta. E eu penso que talvez muitos de nós responderíamos: não, eu não estou satisfeito com o que eu vivi nesses últimos 60 dias. Ora, honesta e sinceramente, isso não me causaria nenhum tipo de surpresa. Eu não ficaria surpreso com esse tipo de resposta. E também não me causaria surpresa, e tampouco eu diria para vocês: uau, isto é terrível, isto é inconcebível. Meu Deus, que resposta terrível, você não está satisfeito com os seus últimos 60 dias. Não, isso não seria surpresa, e isso também não seria algo tão terrível. Entenda isso, não seria algo tão terrível você responder: não, eu não estou satisfeito com os últimos 60 dias. Eu não estou satisfeito. Então isso não causa surpresa, isso não é terrível, porque apesar de toda a situação conturbada, indefinida que nós temos vivido no nosso país, é natural. Diz comigo, natural. É natural que nós nos sintamos dessa forma. É natural que a gente venha se sentir receoso com o que tem acontecido. É natural que nós venhamos a nos sentir receosos de olhar para o futuro e dizer: rapaz, o que vai acontecer lá na frente? É natural, somos seres humanos. Somos seres humanos, temos emoções, temos sentimentos, e é natural que isso aconteça. O estarmos receosos, ou até mesmo o estarmos com medo, pode ser e deve e é na sua maioria das vezes natural para nós seres humanos, mas nós precisamos entender que apesar de que isso possa ser um movimento, uma ação ou reação natural, nós não podemos permitir que isso se torne normal para nós. E há uma diferença muito grande entre nós nos sentirmos receosos e com medos, porque é natural que isso aconteça com o ser humano, mas há um perigo intrínseco nesta naturalidade de isso se tornar uma normalidade na nossa vida, de isso se tornar um comportamento normal para nós. Porque quando nós nos acostumamos às situações difíceis, quando nós nos acostumamos às coisas difíceis do dia a dia, nós começamos somos enfrentados, somos achacados, todos os dias enfrentamos situações difíceis, e começamos a ter isso como uma normalidade na nossa vida. Começamos a achar que isso já é normal. Então quando nós nos acostumamos a essas situações difíceis, sem nós expressarmos qualquer tipo de reação, sem expressarmos qualquer tipo de movimento de contraposição às dificuldades que a vida vai nos impondo no dia a dia, porque agora nós achamos que isso é normal, isso se torna perigoso. Isso se torna perigoso. É natural ficarmos receosos e com medo das coisas que nós estamos passando, mas isso não pode se tornar uma normalidade na nossa vida. Não pode, não é e não deve, porque o problema é que esta normalidade, ela vai criando raízes em nós.
estamos tão acostumados a levarmos pancada de tudo, más notícias, coisas ruins acontecendo. Minha vida sempre foi isso. Minha vida é sempre isso mesmo. Não, poxa vida, eu estou tão acostumado a levar pancada de tudo. Não, mas é só mais uma. Isso vai começando a se tornar normal na sua vida. E esse normal, ele vai criando raízes e vai nos empurrando e nos colocando em lugares de medo, em lugares de incapacidade, e vai gerar em nós, por conta do medo e da incapacidade, gera em nós inércia. Nos tornamos anestesiados, e tudo aquilo de dificuldade e todas as coisas anormais que já não deveriam ser normais para nós, vai se tornando coisas do dia a dia, e aquilo me joga no estado de inércia. Eu fico anestesiado, eu já não tenho mais poder de reação, eu já não tenho mais vontade de reagir. Afinal de contas, meu casamento sempre foi isso mesmo. Então, poxa, meu marido não muda, minha esposa não muda, meus filhos são isso mesmo, meu patrão não muda. O Brasil desde que o Brasil foi descoberto, o Brasil é saqueado, então é sempre essa mesma coisa. Não. Sabe por quê? Uma vez que essa inércia, essa incapacidade, essa normalidade criou raízes e começa a nos empurrar para esses lugares de medo, esta incapacidade, ela simplesmente nos paralisa. Porque o medo é paralisante. O medo de sermos confrontados, o medo de termos pessoas que sentem na nossa frente, olhem nos nossos olhos e apontem os nossos erros. Isso gera medo, e esse medo nos gera a incapacidade de querermos reagir. Eu prefiro não mexer com isso. Afinal de contas, a minha vida já entrou nesse modo automático, ou esse modo de normalidade. Então nós começamos a nos tornarmos incapazes, e o medo vai gerando esta paralisia. Porque sim, o medo nos paralisa, e a paralisia, ela nos rouba a esperança. O medo traz paralisação, a paralisia nos rouba a esperança, e uma vez que nós temos a esperança roubada, a nossa capacidade de reagir se torna nula. O que tem a ver esperança com isso? Você vai entender um pouquinho mais para frente. E quando nós perdemos a esperança, nós não temos mais reação, porque nós não temos um motivo para reagirmos. Porque não há mais nada em nós que gere em nós, Flávio, na necessidade que nós temos, a esperança que precisamos para reagirmos diante daquilo que nós já dizemos que é normal, que já não é mais. Já passou de ser normal. Amém? Vamos olhar a experiência dos discípulos do texto que nós lemos. Vamos olhar a experiência deles. Que baita experiência foi essa dos discípulos. Mas aqui eu quero fazer um contraponto a essa experiência difícil. Quantos de vocês, até porque eu já fiz isso, tá? Mas quantos de vocês, numa conversa com o esposo, com a esposa, com o amigo, lá com o tecladista, lá com o seu colega de trabalho que também é cristão, quantas vezes, talvez, você em oração já falou: Jesus, como eu gostaria de ter estado, de ter participado, ou de ter a mesma experiência que Pedro, Tiago e João tiveram lá no Monte da Transfiguração, quando o Senhor foi transfigurado. Eu já tive, eu já quis isso. Você já quis? Você já desejou isso? Quantos de nós já não falamos, cara, deve ter sido uma coisa incrível, Robson. Cara, ver Jesus sendo transfigurado, uau! Quantos de nós não queríamos ter uma experiência como essa, Jesus? Não é verdade? Gloriosa, poderosa, ver o nosso Salvador transfigurado, uau, que coisa incrível! Agora, quantos de nós já pedimos experiências como essa que os discípulos passaram no texto que nós acabamos de ler? Ninguém pediu. Ninguém pediu. Eu tenho certeza disso. Eu nunca pedi. Senhor, me coloca num barquinho, me joga lá no meio do marzão e joga vento para tudo quanto é lado, para que o Senhor ou venha sobre as águas, ou para que o Senhor, dormindo no meu barquinho, o Senhor acalme tudo. Não, ninguém pediu, porque ninguém quer passar pela tempestade. Ninguém, assim como os discípulos, eles não sabiam o que estava acontecendo ou queria acontecer. Então ninguém queria. Mas de certa forma, as experiências que nós temos vivido nesses últimos dias, ou quem sabe meses ou anos, e principalmente as que nós temos vivido então nesses últimos 60 dias, apesar de serem experiências diferentes, de serem lutas
de tempestades diferentes àquelas que os discípulos participaram aqui no texto de Marcos, apesar de serem diferentes, elas são tão intensas quanto. Você já parou para pensar nisso? Nós podemos não estar num barco no meio do mar, mas nós estamos atravessando tempestade em cima de tempestade, gente. Todo dia uma coisa nova, todo dia um perrengue novo, todo dia um problema diferente. Amém? Não é? Então lá os discípulos tiveram um tipo de experiência, e nós estamos vivendo outros tipos de experiência. Isso para eles como tem sido difícil para nós. Quando nós olhamos no contexto de igreja no Brasil, quando nós olhamos no contexto, até para muitas pessoas, um contexto familiar, é difícil também para nós. Mas como isso, pastor? Assim como para os discípulos, para nós, assim como foi para os discípulos no texto, para nós hoje, tudo que nós temos enfrentado e vivido também nos amedronta. Amém? Amém? Porque nós olhamos para amanhã, meu pai, nós nem sabemos o que vai acontecer amanhã. Então isso nos amedronta, isso nos causa um certo receio. O que nós precisamos, queridos, como igreja, como filhos e filhas de Deus, é romper com o medo. Nós precisamos romper com o medo. Nós precisamos romper com esse medo que tem nos paralisado e nos jogado num buraco chamado normalidade. Não é normal. Aliás, nós crentes, nós cristãos, somos anormais. Nós fomos chamados para viver as coisas anormais dessa vida, porque é um contraponto àquilo que o mundo apresenta. Então para eles é anormal, e para nós isso, a vida cristã é uma vida normal, embora para eles seja completamente anormal. É para isso que nós vivemos, é dessa forma que nós devemos viver. Agora, aquilo que o mundo prega para nós e mostra que é uma normalidade, nós não podemos cair nessa falácia, porque essa normalidade nos empurrará para a inércia e a paralisia. Vocês estão entendendo, amém? Então nós precisamos, eu coloquei ali, né? A esperança que bloqueia o medo. Falando de esperança, esperança que bloqueia o medo. Então nós precisamos romper com o medo, nós precisamos bloquear o medo. Como é que eu faço isso, pastor? Eu quero trazer para vocês algumas colocações que o texto nos aponta. Porque nós vamos entender que a esperança, ela bloqueia o medo quando nós confiamos nas promessas de Jesus. A esperança, ela serve como uma barreira, um bloqueio, quando nós começamos a confiar nas promessas do Mestre Jesus. O texto que nós lemos, o verso 35 diz: naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos para outro lado. Vamos para o outro lado. Ora, é natural nós termos receio e medo. É natural nós nos comportarmos contra isso. Agora, assim como seres humanos que somos, é natural termos medo e receio. Para nós cristãos, para nós filhos e filhas de Deus, deveria ser normal crer naquilo que Jesus promete, porque Ele cumpre. Então para nós não deveria ser um espanto ver Jesus cumprindo as suas promessas. Para nós deveria ser normal, porque tudo aquilo que Ele fala, Ele vai cumprir. Ou Ele cumpriu, ou Ele vai cumprir. Então quando eu olho essa questão de vencer, da esperança que me faz vencer, da esperança que faz um bloqueio contra o medo, é eu confiar nas promessas de Jesus, é eu entender que eu e você fomos chamados para a normalidade da vida cristã, não uma normalidade do mundo, mas a normalidade de entendermos que se Jesus falou, Ele vai cumprir. Se Ele falou, Ele vai cumprir. Quando Jesus Ele empenha a sua palavra, Ele empenha em cumpri-la. Nada pode impedir que a vontade do nosso Mestre seja feita. Amém? Nada, absolutamente nada. Quando o Senhor liberou uma palavra sobre a sua vida, não se preocupe, Ele vai cumpri-la. Mas também, por outro lado, esta palavra, ela está cheia de promessas para as nossas vidas. Então não se preocupe, porque aquele que empenhou a sua palavra, Ele vai cumpri-la. E esta promessa, a normalidade de vivermos estas promessas, rompe com a barreira do medo. Porque a esperança de uma palavra ser cumprida por Jesus, ela rompe o medo nas nossas vidas. Porque nós temos então a certeza que Ele vai cumpri-la.
Mateus 24, 35, os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Palavra empenhada, palavra cumprida. Números 23, 19, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele deixa de agir? Acaso ele promete e deixa de cumprir? Essa esperança, a esperança de ele cumprir a sua palavra, precisa romper com a barreira do medo que tem se instalado no seu coração e na sua mente. Não, isso não é normal. Este medo que tem procurado te empurrar a caverna da inércia, da paralisia, não é normal. Pode ser normal para eles, mas para nós não, porque há promessas de Deus para as nossas vidas e Ele cumpre a sua palavra. E isso tem que ser esperança para nós. Isaías capítulo 40, verso 8: a relva murcha, as flores secam, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Meu irmão, essa esperança precisa estar viva no seu coração, e você precisa se agarrar a ela. Jesus cumpre as palavras que Ele promete. É natural nós enfrentarmos crises, é natural nós termos medo, mas deve ser normal crer nas promessas de Jesus. Deve ser normal, não pode ser um espanto. Por isso que eu fiz a menção do verso 41, apavorados. Bom, talvez eu também ficaria apavorado vendo um homem se levantando do seu sono. Fica quieto, você também pode parar com essa bagunça toda aqui que eu quero dormir. E acalmou o vento, acalmou o mar, e Jesus foi lá. O texto não fala, mas imagina. Beleza aí, galera? Tudo bem? Seus homens de pequena fé. Agora dá licença que eu estou cansadão, eu preciso dar mais uma cochilada. Ela voltou a dormir, tá de boa. Talvez eu também teria ficado espantado, porque para eles, depois de tantas coisas eles verem Jesus fazer, para eles aquilo foi algo anormal, mas já deveria ser normal. Eles já caminhavam com Jesus há muito tempo. Você tem promessas, aqui tem promessas. Domingo passado, na abertura do culto, o pastor Kleber falou de algumas promessas. Hoje ele fala de outras promessas. Falou de outras promessas. Então se agarre nessa esperança. Promessas dadas por Deus, todas elas serão cumpridas. Então isso tem que romper com a barreira do medo. Por quê? Porque a nossa esperança está naquele que cumpre a sua palavra. Jesus falou no Evangelho de João, capítulo 14, verso 1 e 2: olha, não se turbe o coração de vocês, creio em Deus, creio também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já teria lhes dito. Ora, não se turbe o vosso coração aqui. Não se turbe o vosso coração, crede em mim, crede também em Deus. Ele já preparou muitos aposentos para vocês. Aqui nós temos um convite de nós reagirmos ao medo que hoje nos afeta, olhando para frente, olhando para o alto. Olhando para frente, olhando para o alto, porque lá na frente e no alto começarmos a vislumbrar coisas maiores, insondáveis, que Deus já tem preparado para nós. Claro que o texto está nos apontando para a eternidade, mas até a sua promessa de estarmos com Ele na eternidade, aquilo que está prometido para nós aqui será cumprido, porque Ele é fiel de zelar pela sua palavra. É um convite para nós reagirmos. Até nós chegarmos na eternidade, Ele cumprirá a sua palavra em nossas vidas. Eu creio nisso em nome de Jesus. Tanto aquelas que estão na palavra dEle, na Bíblia, quanto aquelas que Ele, através de alguém, lançou sobre mim. Eu confio em cada uma delas. No seu tempo, todas elas se cumprirão. Amém? Jesus falou: vamos para o outro lado. Ele deu uma promessa e os discípulos não sacaram o negócio. Passou batido pelo coração deles. Jesus, ele olha e diz assim: olha, vamos para o outro lado. Jesus ali deu uma palavra, Jesus ali fez uma promessa. Nós chegaremos lá, nós estaremos lá. Vamos para o outro lado. E aqui eu faço um paralelo com aquela famosa frase do Capitão Nascimento, daquele filme que eu já esqueci, a Tropa de Elite, né? Missão dada, missão cumprida. Vamos para o outro lado. Palavra dada, palavra cumprida, porque o Senhor Jesus os fez chegar ao outro lado e fará com cada um de nós. Sabe, queridos, a nossa esperança, ela bloqueia o medo quando nós confiamos que o Senhor está sempre conosco. Eu não sei se foi domingo passado, retrasado, eu falei um desses domingos aí: como é duro a gente, porque eu passo por isso de vez em quando, nós dobrarmos os nossos joelhos e nós orarmos e falarmos: Senhor, como eu
preciso da tua presença. Ele está ali, a gente não sente, mas ele está ali. Ele está ali, é promessa dele. Então a nossa esperança, a esperança ela vai bloquear o medo quando nós confiamos que o Senhor está sempre conosco. Marcos 4,36, nós lemos: deixando a multidão, eles quem? Os discípulos o levaram no barco. Os discípulos levaram quem no barco? Jesus. Deixando a multidão, eles o levaram no barco. Você precisa confiar. Você precisa acender essa esperança no seu coração e confiar que o Senhor está sempre com você. Sempre com você. Deixa eu falar um pouquinho para você aqui a respeito do Mar da Galileia. O Mar da Galileia, você visitou lá, pastor? Visitou lá? Você tinha tempestade também, ventos fortes, grandes ondas. O barquinho, você não estava lá. Deixa eu te falar um pouquinho sobre o Mar da Galileia. O Mar da Galileia ele tem mais ou menos 21 quilômetros de comprimento e 14 de largura. O Mar da Galileia, depois você pode conversar ali com o pastor Kleber, que ele esteve lá, ele é cercado de montanhas. E o Mar da Galileia ele está 200 metros abaixo do nível do mar. Então você para pensar, cercado de montanhas, 200 metros abaixo do nível do mar, geograficamente é perfeito para um acúmulo de ar quente na superfície daquele lago. É Mar da Galileia, mas na verdade é um lago. Então, sobre a superfície daquela água, há um acúmulo muito grande de ar quente. Agora, vamos lá. Para o Mar da Galileia, para aquele grande lago, correm as águas geladas do Monte Hermon, que fica a 3.000 metros de altura. 200 metros abaixo, 3.000 metros de altura. Então, quando o ar gelado das montanhas, ele se choca com o ar quente que está sobre o Mar da Galileia, quando eles se encontram, quando eles se batem, esse choque térmico que é formado por conta do encontro do ar quente com o ar gelado que vem das montanhas, eles provocam tempestades repentinas e muito violentas. Agora, vai pensando aí comigo, vai construindo isso aí no teu coração. Alguns daqueles discípulos que estavam com Jesus eram pescadores de muita experiência. Eram pescadores que conheciam os meandros dos mares, da pescaria. Eu morei 4 anos em Governador Celso Ramos, morava de frente para a praia, cercado de pescadores. Volta e meia eu via um grupo de 3, 4, 5 pescadores, todo mundo assim lá na praia, num bolinho, olhando. Cara, hoje dá para sair. Pegava os barcos para pescar. Aquele sol lindo, aquele céu maravilhoso, e eles lá de repente, cara, hoje não vai dar, vai bater meio no Nordeste, não vamos. Gente com 15, 20, 30 anos de pesca, pescador com essa experiência é isso, eles botam o olho no tempo, cara, vai dar vento sul, nem esquenta, nem vão para o mar que vai ser um saculejo só. Vai dar um nordestão, como eles chamavam, vai dar um nordestão, não vai rolar a pesca. Só de botar o olho, mas como não? Olha, cara, o mar está um espelho, cara, o céu está de brigadeiro. Eles botavam o olho e já sabiam se podiam ou não sair. Então, dentro do barco, nós tínhamos ali discípulos que eram pescadores de muita experiência. Então, e eles também estavam acostumados com mares agitados. Eles também estavam acostumados. Só que o texto nos dá uma indicação, ele pelo menos nos mostra que parece que esses discípulos, eles foram pegos de surpresa no meio da remada. Eles foram pegos de surpresa no meio da condução do barco. Ou você acha que experientes que eles eram, não olharam, cara, hoje está top para navegar, vamos para o outro lado. Só que as condições climáticas, por conta da geometria, da geografia do Mar da Galileia, ele provocava tempestades repentinas. Então nós temos ali algumas coisas que me chamam a atenção. Jesus estava com os discípulos. Por outro lado, os discípulos também estavam com Jesus. Ali haviam discípulos pescadores experientes. O mar fica agitado, vem um grande vendaval, vem grandes ondas e começam a encher o barco. E os discípulos experientes, pescadores, conhecedores do mar, dos ventos e do tempo, acionam o botão módulo pânico. Rapaz, deixa eu apertar o botãozinho modo pânico. Pá. E aquele alvoroço dentro do barco.
barco fazendo água e eles em alvoroço. Ou seja, Jesus estava no barco, tinham homens de experiência na navegação, mesmo assim eles foram tomados de medo. Mesmo assim eles foram tomados de medo. Sabe, queridos, na verdade, o medo e o temor daqueles homens, ele, de certa forma, ele não tinha nenhum fundamento para ser. Não tinha nenhum fundamento para acontecer. Ainda que fosse uma ação, uma reação natural, sentir medo e temor, não tinha fundamento para isso. Porque Jesus estava com eles. E, por outro lado, tinham pescadores, homens com experiência de mar revolto naquele barco. Pode ser que a experiência daquele momento, daqueles homens, daqueles discípulos, tenha sido uma devido à força da natureza, devido à força da surpresa da tempestade. Pode ser que a experiência deles tenha gerado no coração deles até mesmo a desconfiança da seguinte forma: Pedro, cara, o negócio pegou, bicho. Eu nunca passei por uma tempestade dessa. Eu navego nesse mar há 30 anos, cara. Nunca vi nada igual. Modo pânico. Experiência. Não adianta nós termos 15, 20, 30 anos de experiência de evangelho. Não adianta nós frequentarmos a igreja 30 anos da nossa vida. Não adianta nós termos lido Gênesis a Apocalipse 50 vezes. Não adianta profundidade teológica, não adianta profundidade de oração, não adianta. As nossas experiências nunca serão suficientes se Jesus não estiver no barco. Sabe, você vai ser tomado, vai vir vento, vai vir vendaval, vai vir tempestade na sua vida. Você pode ter experiências com Deus, mas se você não estiver em Deus, e se Jesus não estiver naquilo que nós chamamos do barco da nossa vida, a tua experiência não vai dizer nada. Você acionará o botão modo pânico. Modo pânico. A experiência não poderia fazer a diferença diante daquele momento de tempestade. Não poderia, e não fez a diferença, a experiência de navegação dos discípulos. Mas o que eles esqueceram é que Jesus estava num barco. E aqui, meu irmão, é que Jesus, é onde Jesus faz toda a diferença na nossa vida. Você está passando tempos difíceis, nós temos enfrentado tempos difíceis, medo, receios, incertezas. Glória a Deus, Jesus está conosco. Jesus está ao nosso lado. Jesus está conosco. Jesus já tinha dito: gente, entra no barco, vamos para o outro lado. Você acha que Jesus já não sabia o que ia acontecer? Vamos para o outro lado. Ele já sabia que eles iam chegar do outro lado, independente daquilo que fosse acontecer, independente daquilo que viesse a acontecer. Jesus, tanto na vida dos discípulos quanto na sua vida, independente da fase que o Brasil está passando, independente da fase que a sua empresa está passando, o seu emprego pode estar de repente assim, meio que gente, me ajuda aí. Na corda bamba, pronto, tá? Meu Deus, eu não sei se amanhã eu estou ou não estou empregado. Independente de qualquer coisa, guarda no seu coração: Jesus é o nosso garantidor em toda e qualquer circunstância. Ele é que garante. Ele é que garante. Pega o documento do teu carro, o documento de compra e venda, e vai lá, só assina e passa para frente. Não tem valor se você não for lá no cartório e reconhecer a sua firma e botar aquele selão lá. Porque é aquilo que garante que aquele carro é teu e que aquela assinatura é sua. Então não se preocupe, está difícil, não se preocupe, está na tempestade, não se preocupe. Jesus garante a sua estada ali. Jesus garante você chegar do outro lado. Pode ficar tranquilo, a sua esperança tem que estar nisso. A sua esperança precisa estar nisso. A esperança bloqueia o medo quando nós confiamos que Jesus mantém o controle absoluto de tudo. Os versos 37 e 38 nos falam isso. Levantou um forte vendaval, as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que esse foi se enchendo de água. Agora, olha o verso 38. Jesus estava na popa, dormindo com a sua cabeça num travesseiro. É incrível perceber com clareza o descanso do nosso Senhor. Você já se perguntou por que o escritor colocou esse pequeno detalhe? Jesus estava dormindo com a sua cabeça num travesseiro. Você já se fez essa pergunta? Já se fez?
Posso te confessar uma coisa? Nem eu. Mas eu me fiz essa pergunta essa manhã. E eu parei para meditar em cima disso. Cara, peraí, pô. O que tem a ver um travesseiro com essa coisa? Quem consegue dormir uma noite inteira sem travesseiro aqui na cama? Ninguém. Eu mesmo. Nem pensar. Sabe o que o travesseiro me dá a ideia? Que Jesus estava confortavelmente descansado. Confortavelmente relaxado. Ele queria mesmo era curtir a viagem num bom e num gostoso sono. Talvez por conta de estar exausto e fatigado. Jesus simplesmente ele reclina a sua cabeça no travesseiro. Dá licença, agora chegou o meu momento de dar um cochilão. O que me espanta nisso é a tranquilidade com que Jesus, ele entra do barco, ele coloca a sua cabeça no seu travesseiro e então ele vai descansar. Por que isso? Porque eu estou falando da confiança dele e a confiança que ele tinha de que o Pai estava no cuidado de tudo. Porque o Pai tem o controle de tudo. O nosso Deus tem o controle de tudo. Só os discípulos não entenderam isso. Jesus colocou a sua cabeça no travesseiro porque ele sabia que o seu Pai, o seu Deus tem o controle de todas as coisas. E que independente de tempestade ou não, porque se você observar, a tempestade já estava se abatendo sobre o barco já estava fazendo água, e Jesus estava na popa, ou seja, na parte de trás do barco, indo com a sua cabeça no travesseiro. Ele sabia que o Pai estava no controle de tudo, ele tinha certeza. Então nós precisamos entender que o que temos vivido nesses últimos 2 meses pode estar gerando em nós medos e incertezas, mas você precisa entender uma coisa: Jesus não está somente no barco, Jesus está no controle de tudo. Nada passa desapercebido debaixo dos olhos dele. Pescadores experientes que eles eram, bons remadores que eles eram, bons velejadores que eles eram. Você pode ter experiência, você pode ter vida com Deus, glória a Deus por isso. Você pode ter uma vida de dedicação ao Senhor, uma vida de relacionamento com o Pai de forma profunda, de forma perfeita, de forma maravilhosa, mas você precisa entender uma coisa: é Jesus quem tem a voz de comando, é Ele que está no controle de todas as coisas. Então, por mais que nós saibamos o que fazer, é Ele que tem o controle de tudo. E por último, a esperança, ela bloqueia o medo quando nós confiamos em Jesus e no seu plano e no seu pleno poder. Todo medo da nossa vida, ele começa a ser arrebentado, ele começa a ser destruído, ele começa a ser quebrado quando eu coloco a minha confiança em um Cristo, em um Jesus que tem pleno, não é poder, é pleno, total e absoluto poder. Todas as coisas. O verso 39 diz que Jesus então se levanta, ele repreende o mar, ele manda o mar se aquietar, manda o mar se acalmar, o vento se acalmar, o vento se aquietou, e o texto diz que fez completa bonança. Total bonança. Deixa eu te falar uma coisa, e preste bem atenção. Sobre cada um de nós que estamos aqui esta tarde ou já esta noite, sobre cada um de nós existe um propósito. Amém? Amém? Então diz: sobre a minha vida tem um propósito. Então sobre cada um de nós temos um propósito. Não somos filhos desnaturados, somos filhos com paternidade. Temos um pai. Nós não somos aí, como foi cantado hoje, né? Foi cantado domingo passado: não sou mais escravo do medo, não sou mais órfão, né? Não sou mais órfão. Então nós não somos filhos desnaturados, nós temos um pai. Não somos filhos sem destinos, nós somos filhos com destino certo. Guarda isso no teu coração aí, meu filho. Você é um filho, você é uma filha com destino certo. Não é um destino que, eu não sei, não. Já existe um destino para a sua vida traçado na eternidade. Há um propósito sobre a sua vida. E se há propósito sobre as nossas vidas, então aquele que nos incumbiu desses propósitos nos guardará. Diz comigo: Ele me guardará.
até que se cumpram os dias que estão para mim viver sobre a face da terra, até os dias que eu estarei com eles na glória. Aquele que colocou sobre a sua vida um propósito, não se preocupe, se cumprirá, não precisa ficar preocupado. E esta viva e real esperança, essa que eu digo, de você confiar no pleno poder dele, esta viva e real esperança, ela deve destruir, ela precisa derrubar, ela precisa estraçalhar todo medo, toda insegurança, todos os receios do seu coração, tudo aquilo que tem provocado medo na sua vida e que tem te empurrado para esse lugar de inércia, de paralisia. Sai desse lugar, meu irmão. Sai desse lugar, meu filho. Chega de medo, chega de paralisia. Você está sobre as mãos daquele que tem pleno poder sobre todas as coisas. Guarde isso no seu coração. Ele está no controle e nada foge ao seu olhar, que é único e é perfeito. Repete comigo: o olhar do meu Deus sobre a minha vida é único e é perfeito, porque é. Oh Jesus, não serão lutas, não serão tempestades, não serão ventos fortes, não é uma economia entrando em estado de convalescência no Brasil, não é a política desse país que está entrando em profunda crise, que impedirá o agir e o cuidado de Deus sobre a sua vida. Nada impedirá o agir e o cuidado de Deus sobre você. Então rompa com esse medo e encha o seu coração de esperança, que Ele tem cuidado de você. Isaías 43:13: antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem o impedirá? Eu também olho para frente e fico com os meus receios, mas em nome de Jesus, nós precisamos olhar para aquele que está no controle de tudo, aquele que simplesmente, por saber o Pai que tem, repousou a sua cabeça no travesseiro e foi dormir um pouquinho. O nosso Pai trabalha a nosso favor. Você crê nisso? Amém? O nosso Pai trabalha a nosso favor, não porque eu e você a gente merece, porque nós não merecemos, mas o Pai trabalha a nosso favor porque existe um propósito em nós para ser cumprido. E a prova disso também, entre outros, não é que está fora do contexto, mas esse texto também me leva a esse entendimento. Filipenses 1:6: aquele que começou a boa obra em vocês vai um dia completá-la até o dia de Cristo Jesus. Essa boa obra já começou, essa boa obra tem continuidade, essa boa obra ela terá continuidade, a fim de que o propósito dele na sua vida seja cumprido. O propósito dele para a sua vida, ele vai ser cumprido. Então não tenha medo, não se preocupe o que será com o seu dia de amanhã. Para nós encerrarmos definitivamente o texto de Marcos capítulo 6, a partir do verso 45, é um texto bem interessante, mas é bem interessante, porque nesse texto também nós temos uma situação muito parecida, envolvendo mar, envolvendo tempestade, barco, discípulos, e envolvendo Jesus. É aquela passagem lá que Jesus chega para Pedro. Então tá bom, Pedro, vem andando. Aquela passagem que Jesus anda sobre as águas e chama Pedro para andar junto com ele. Amém? Então você veja aí, outra passagem envolvendo mar, tempestade, barco, discípulos e Jesus. Agora deixa eu te falar uma coisa. Esse texto de Marcos 6, ele vai nos falar algo fantástico. O verso 50, ele diz assim: coragem, sou eu, não tenham medo. É o que o teu Salvador te diz essa noite, filho. Coragem, sou eu, não tenho medo. Não precisam ter medo. Ele está na condução de todas as coisas. Portanto, coloque a sua esperança em Jesus e nas suas promessas, porque Ele cuida de cumprir as suas promessas. Fique de pé. O medo, o receio, eles podem até ser naturais para nós seres humanos, mas para nós filhos de Deus, o normal é nós confiarmos nas suas promessas.
e na sua palavra. Coloque a sua mão sobre o seu coração, feche os teus olhos. Eu quero orar por você, mas antes eu quero pedir que você ore por você. Que você coloque o seu coração e a sua vida diante do Senhor e peça para o Espírito Santo arrancar de você desse lugar de medo, de incerteza, de receios, de não saber o que será o do dia de amanhã, de não saber como ficará o teu trabalho, o teu emprego ou a falta dele. Coloque as inquietações do teu coração nas mãos dele. Coloque as tuas inquietações no coração dele, no teu coração diante dele. Converse com ele. Não tenha medo de dizer: Senhor, eu estou com medo. Eu tenho medo, Senhor. Eu não sei o que vai ser amanhã. Eu não sei o que será depois de amanhã. Converse. Fale com ele. Pai, no nome de Jesus, nós queremos colocar as nossas vidas diante do teu altar, ó Pai, e derramar o nosso coração, derramar a nossa alma diante do Senhor, expressar diante do Senhor, ó Pai, os nossos medos, as nossas inquietações, as nossas inseguranças, e dizer que, Senhor, apesar dessas coisas serem naturais nas nossas vidas como seres humanos, nós queremos declarar, Senhor, que o normal para nós será confiar na sua palavra, é enchermos da esperança que o Senhor sempre cumpre as suas promessas, é nos enchermos da esperança que o Senhor sempre cumpre a sua palavra. Eu oro, meu Pai, para que em nome de Jesus o Senhor possa estar agindo pela tua voz, com a tua voz, ó Pai, no coração, Senhor, de cada um dos meus irmãos, de cada um dos teus filhos e filhas. Que o Espírito Santo do Senhor esteja falando ao coração de cada um deles, que eles sejam renovados neste entendimento, que eles sejam renovados, ó meu Pai, na força do seu poder, que eles sejam renovados na sua coragem, na sua ousadia, na sua esperança, na sua confiança no eterno. Que o Espírito Santo gere no coração de cada um deles, ó Pai, a tua glória, e esta glória, Senhor, ela venha levar a cada um deles, ó Pai, a um novo nível de confiança, de esperança na tua palavra, nas tuas promessas, ó Pai, nos teus propósitos e tudo aquilo que o Senhor já tem feito, derramado e ainda fará e derramará na vida de cada um deles. Renova, Senhor, renova o coração deles, renova, Senhor, a fé. Tira-os, ó Pai, deste lugar de incerteza, tira-os, Senhor Jesus, desse lugar de insegurança e de medo. Renova, Pai, traz, Senhor, uma nova esperança aos seus corações, e que eles possam deitar hoje com suas cabeças nos seus travesseiros e descansar e dormir um sono profundo, tranquilizador, na certeza que o Senhor está no controle de tudo, que nada escapa aos teus olhos, que nada está longe do teu olhar, e que, Senhor, o barco da vida de cada um deles, há um timoneiro, há um marujo com experiência, há um capitão, há um almirante, Senhor, alguém chamado Jesus, um homem chamado Jesus, um perfeito marinheiro que sabe o que fazer com o barco das nossas vidas. Ele acalma a tempestade, ele aquieta os mares do nosso coração, as tempestades da nossa mente. Sim, a sua palavra é poderosa, a sua voz é tremenda, e ele traz calmaria e tranquilidade no nosso interior. Que assim seja no coração de cada um dos teus filhos, Pai. Eu oro em nome do meu Salvador, do nosso Salvador, do Senhor da Igreja Jesus Cristo, e que o teu nome seja glorificado. Pai, eu oro, Senhor, para que eles tenham uma semana de graça, uma semana de vitória, uma semana de bênção, que eles sejam guardados, ó Pai, debaixo das tuas mãos. Livra a tua igreja, livra o teu povo, Senhor, do mal, livra do homem e da mulher má, do homem e da mulher mal intencionado. Guarda o coração dos teus filhos, Senhor, ó Pai, guarda eles, esconde-os em ti, meu Pai, que o mal não se achegue nas suas casas, que o perigo não se acerque deles, ó Pai, que a falta, Senhor Jesus, de provisão não se chegue a eles, mas que não falte sobre eles e as suas casas provisão,
a tua presença e a alegria do teu Espírito. Ó Deus, em nome de Jesus nós oramos, e que a graça do Senhor Jesus Cristo, o perfeito amor desse nosso Deus maravilhoso e a maravilhosa comunhão do Espírito Santo de Deus seja sobre cada um de vocês, agora e sempre. Amém, amém e amém. Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Rapidinho, queridos, amanhã 19h30 nós temos a live start da semana. Quarta-feira, altar de adoração, reúne a sua família aí para estar adorando a Deus. E sexta-feira que vem, 19h30, Descomplique com o Pastor Kleber. Está lá no nosso canal do YouTube, no grupo de WhatsApp da comunidade. O Michael está toda segunda, quarta e sexta, ele joga lá no grupo os links para que você possa participar e estar conosco nas lives. Amém, queridos? Que Deus os abençoe, que a graça de Jesus seja sobre a vida de cada um de vocês, e até amanhã às 19h30, se assim o Senhor nos permitir. Um abraço.